Ano legislativo começa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometendo sempre ouvir lideranças partidárias antes de mandar projeto ao Congresso. Na abertura dos trabalhos do Judiciário, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, diz que a nação voltou à normalidade depois da invasão do 8 de janeiro. México e Canadá fazem acordo e presidente Donald Trump suspende a aplicação de tarifas de importação. Primeiro-ministro de Israel chega aos Estados Unidos para discutir limpeza étnica na faixa de Gaza. Temporais não dão trégua e prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sugere tirar pessoas de bairro que alaga sempre que chove forte. Criminosos descobriram que roubar carro dá mais lucro do que assaltar pessoas no Rio de Janeiro. Craque Neymar chega de helicóptero para o primeiro treino na volta ao time do Santos. E o resultado de uma pesquisa surpreende ao revelar se é o homem ou a mulher quem fala mais no dia a dia. No Jornal das 22. Olá, boa noite. O Congresso Nacional começou hoje mais um ano de trabalho. Depois da eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado, é hora de acertar a pauta dos assuntos que os deputados e senadores consideram mais importantes para o país, sem deixar de lado as emendas parlamentares, que os políticos não querem deixar de lado. Vamos a Brasília ao vivo com o repórter Bruno Tibério para acompanhar como foi o início do ano legislativo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jaqueto. Boa noite para você de casa. A inauguração dos trabalhos legislativos desse ano começou, então, com uma sessão solene nesta segunda-feira, que inclusive ocorreu por volta ali das 4 horas da tarde, e essa sessão aconteceu no plenário da Câmara dos Deputados. Participou dessa solenidade o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que inclusive falou durante ali o seu enquanto estava fazendo o seu discurso, sobre possíveis recados que tanto o presidente da Câmara, bem como também o presidente do Senado, teriam dado em coletivas ou mesmo quando eles estavam ali fazendo o seu discurso de posse. Segundo Barroso, não houveram nenhum tipo de recado, uma vez que o diálogo entre os poderes sempre esteve aberto. O deputado Marcos Veras, do PT, foi o responsável, então, por ler a carta do Executivo que foi encaminhado ao Congresso. Isso já ocorre há muito tempo, inclusive é algo constitucional, né? O presidente da República sempre tem que enviar essa carta ao Congresso. E, bom, ele acabou por dizer ali quais eram os projetos que o governo espera que fossem votados neste ano de 2025 e também nos próximos anos. Fez também um balanço dos últimos 2 anos de governo e ao final dessa carta, ao final da leitura dessa carta, os deputados da oposição, que no momento estavam trajando inclusive um boné, estavam bem próximo lá ao Marcos Vera do PT, se manifestaram e começaram a gritar ali palavras como "Fora Lula". A solenidade ela ocorre após, então, essas eleições que aconteceram nesse último sábado, né, as eleições dos presidentes das mesas diretoras, e na Câmara acabou sendo eleito, então, Hugo Mota, ele que recebeu 444 votos dos 513 possíveis. Ele é o segundo mais votado até o momento da história, ele é o segundo mais votado, inclusive também ele é o mais novo eleito, né, em relação à idade, ele tem aí cerca de 35 anos apenas, né? E já no Senado, Davi Alcolumbre, então, ele foi escolhido, ele que é do União Brasil, e ele recebeu 73 votos dos 81 possíveis. Logo pela manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu tanto o presidente da Câmara, o Mota, bem como também o Davi Alcolumbre do Senado, onde eles discutiram projetos ali que são considerados prioritários para o governo neste ano de 2025, que inclusive muitos desses projetos têm previsão logo agora, nesses primeiros dias, principalmente na próxima semana, que já sejam
apresentados então ali ao plenário. Entre os projetos estão a alíquota zero no imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000. Além disso, outro que serve tem o objetivo de estimular a venda de produtos brasileiros no exterior. O Plano também Nacional de Educação, que também é outro projeto, e outro que protege as pessoas de crimes dentro ali de áreas virtuais, né, dentro do ambiente digital, que inclusive projeto esse que já passou ali pelo Senado. No discurso que Lula fez nesse encontro com os presidentes logo pela manhã, o Alcolumbre e Mota, segundo Lula, Alcolumbre e Mota não terão problemas ali para poder articular, né, de forma política e tudo, até porque a ideia do presidente Lula é justamente que não haja atritos entre os poderes executivo e legislativo. Acompanhe o que o Lula falou. Que eles não terão problema na relação política com o Poder Executivo. Eu jamais mandarei para o Senado ou para a Câmara um projeto que seja de interesse pessoal do presidente Lula ou de um partido político. Todos os projetos que nós enviaremos para o Congresso, Senado e Câmara serão projetos de interesses vitais para o povo brasileiro. Perfeitamente, então você ouviu o discurso de Luiz Inácio Lula da Silva nessa manhã, com o encontro que ele fez ali com os presidentes da Câmara, bem como também do Senado. Mais tarde, ali em coletiva de imprensa, né, Mota falou ali principalmente sobre a anistia aos envolvidos nos casos do dia 8 de janeiro. Ele disse que o tema vai ser tratado em reuniões diretamente ali com os líderes da Câmara, e também falou que o tema deve ser tratado com muita cautela, além de que o ex-presidente da Casa, Arthur Lira, já havia criado comissões especiais com o objetivo justamente de tratar esse tema. No seu discurso de eleição, inclusive, né, no discurso no qual ele foi eleito, o Mota acabou falando, né, depois que ele foi eleito, ele disse que a estabilidade da economia é justamente o resultado de medidas de responsabilidade fiscal. Outro ponto, um ponto que ele acabou dando também, uma coletiva que ele fez para jornais, foi quanto em relação às pautas de costumes. O que seriam essas pautas de costumes? Seriam relacionados a aborto, questões de droga e tudo mais. Bom, segundo Mota, ele acabou ali por dizer que essas pautas elas não devem ser prioridade no Congresso, já que, abrem aspas, divide o país. Além disso também, ele disse que essas discussões podem deixar de lado assuntos que, segundo ele, podem, abre aspas novamente, mudar a vida das pessoas. Então, nesse dia de hoje, foram abertos, então, aí, com uma solenidade, todos os trabalhos da Câmara e do Senado. Jaqueto, volto com você. Ok, Bruno, obrigado pelas suas informações, e daqui a pouco você volta no Jornal das 22 para falar um pouco sobre a abertura do ano no Judiciário. E o estado de São Paulo vem enfrentando um período de fortes chuvas que já causou 18 mortes desde dezembro do ano passado. Entre os dias 1º e 2 de fevereiro, já choveu em todo o estado 65% do esperado para todo o mês. Além da capital, vários municípios paulistas foram afetados pelas fortes chuvas que atingiram a região neste fim de semana. Segundo a Defesa Civil, com o alto volume de chuva registrado durante a noite de domingo, alertas severos foram enviados para os aparelhos celulares dos moradores das cidades de Santos e Guarujá. As cidades litorâneas de São Paulo são maioria entre as que mais receberam chuvas no estado entre sábado e esta segunda-feira. No domingo, os municípios mais afetados foram os da Grande São Paulo, principalmente Cajamar, onde cerca de 100 residências foram atingidas pela inundação. Na manhã de domingo, de acordo com a Defesa Civil, as águas já estavam baixando e as famílias voltavam para casa, a fim de iniciar o processo de limpeza. Em Franco da Rocha, cerca de 2.000 pessoas foram afetadas pela chuva de ontem. Segundo a Prefeitura, equipes estão atuando em vistorias e apoio aos moradores. De acordo com a Defesa Civil, em Caieiras, a situação está controlada. Em Guarulhos, a Defesa Civil Municipal informou que a maior
maior parte dos alagamentos já baixou. O distrito do Jardim Pantanal, no extremo leste de São Paulo, permanece alagado após as fortes chuvas que atingiram a capital no último sábado. Muitos moradores do bairro não têm para onde ir. A Prefeitura de São Paulo, junto com o governo do estado, adotaram algumas medidas emergenciais para ajudar a população. Nesta segunda-feira, o prefeito Ricardo Nunes afirmou que vai desenvolver um plano para a retirada das pessoas da região que sempre alaga no período chuvoso. De acordo com o prefeito, será oferecido aos moradores um valor entre 20 e 50 mil reais para eles deixarem os imóveis e procurar um lugar mais seguro para morar. Uma outra data de estudos com relação a essas obras, mas a princípio, pelo que eu vi, a dimensão que é da localização que está 30 anos de problema, eu não vejo outra situação, mas não sei, a gente não tem que incentivar as pessoas a saírem daquele papel. Toda vez que o problema vai acontecer isso. Está pensando em algumas ideias, ainda não está fechado. São algumas ideias, de repente fazer ali uma ajuda financeira, perto de 20 a 50 mil reais, dependendo da casa, para as pessoas saírem, faz a demolição, a gente ajuda financeiramente. Enfim, o coletivo está para ajudar e colaborar emergencialmente, aquilo que se precisava, porque estava desamparado, uma Copa de Mil, cartão emergencial, nós temos uma lei, foi dado um cartão de R$1.000 para cada família que teve ali, foi desabrigada, receberam, centro social resguardado, cartão magnético, já foi atendimento imediato para as famílias. O Jardim Pantanal está alagado há 3 dias. As imagens da região mostram os moradores andando pelas ruas tomadas pela água, enquanto socorristas usam botes para ajudar na locomoção. Alguns moradores optaram por saírem de suas residências. Essas pessoas recolheram pertences como documentos e roupas e procuraram abrigo em outro lugar. O volume do rio Tietê em Salto, no interior paulista, está 5 vezes acima do considerado normal após as chuvas que atingiram a região. A Defesa Civil colocou a cidade em alerta e fechou o complexo turístico devido ao risco de inundação. Segundo o órgão, na manhã desta segunda-feira, a vazão do rio bateu 1.000 metros cúbicos por segundo. Sem chuva, o índice fica entre 200 e 300 metros cúbicos por segundo. A previsão do tempo no estado indica que, entre esta segunda e terça-feira, a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul impulsionará novamente o aumento das áreas de instabilidade, espalhando chuva por todas as áreas. Segundo a meteorologia, o risco de chuva forte e volumosa é maior na faixa leste paulista e nas regiões de Campinas e Sorocaba. O caso da família que morreu ao comer arroz envenenado na virada do ano no Piauí finalmente parece ter sido solucionado pela polícia. A matriarca da família, mãe e avó das vítimas, foi presa e confessou ter cometido o assassinato da vizinha para incriminá-la pelas mortes e assim tirar o marido da cadeia. No primeiro dia do ano, a família de Maria dos Aflitos se encontrou para um almoço com as sobras do Baião de 2, que tinha sido jantar na virada de ano. 9 pessoas que comeram arroz passaram mal e 5 morreram. Entre elas, 3 netos e a filha de Maria dos Aflitos. Uma semana depois, no dia 8 de janeiro, Francisco de Assis, que é marido de Maria, foi preso. No mesmo tempo em que ele estava na cadeia, Maria Jocilene da Silva, vizinha próxima do casal, faleceu após ser envenenada ao tomar café. Jocilene tinha até acompanhado os netos de Maria dos Aflitos quando estavam internados por envenenamento. Com o homem preso, Maria dos Aflitos virou a principal suspeita, que ao ser interrogada confessou o crime e disse que só envenenou a vizinha para tirar o marido da prisão e incriminá-la. Em seu depoimento, ela disse que acreditava que ele seria solto, mas que se arrepende amargamente. De acordo com a polícia, a principal motivação do crime era financeira. Eles queriam se livrar dos filhos e dos netos para diminuir as despesas. E veja a seguir, na abertura do ano judiciário, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, diz que os 3 poderes estão unidos pela Constituição. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negocia e suspende por um mês as tarifas de importação de produtos do México e do Canadá. Depois de saber como foi a abertura do ano legislativo, vamos voltar a Brasília para ver os principais momentos da primeira sessão de trabalhos de hoje do Supremo Tribunal Federal.
O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, defendeu principalmente a atuação desta, que é uma das 3 vertentes do Estado brasileiro. Boa noite mais uma vez, Bruno. Pois é, Jaqueto. Então, a solenidade contou com a presença dos presidentes da Câmara, do Senado, bem como também do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e também do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele fez ali um pronunciamento onde ele destacou inicialmente os custos do judiciário em todo o país, destacando principalmente a questão dos valores, o que foi devolvido, né, aos cofres públicos por meio do trabalho do judiciário. Citou também aí algumas das pautas que passaram, né, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no ano passado, bem como também as pautas que são pretendidas, né, de serem discutidas a partir desse ano. Segundo Barroso, o judiciário decide questões muito complexas, o que pode muitas das vezes fazer com que algumas pessoas concordem ou discordem, até porque, segundo ele, muitas das pautas elas são conflitantes em relação às opiniões de muitos dos brasileiros. Porém, ele citou ali, inclusive, o caso do dia 8 de janeiro e disse que atualmente o país, segundo ele, voltou à normalidade plena. Vamos conferir agora um pouco sobre o que Luiz Roberto Barroso falou durante o seu discurso de abertura. Aqui deste plenário, e foi invadido, queimado, inundado e depredado com imensa fúria antidemocrática, nós celebramos a vitória das instituições e a volta do país à normalidade plena, com idealismo e civilidade. Não há pensamento único no país, porque isso é coisa de ditaduras, mas as diferentes visões de mundo são tratadas com respeito e consideração. A democracia tem lugar para todos, liberais, progressistas, conservadores, só não tem lugar para quem não aceite jogar o jogo pelas regras da democracia. Pois é, então você conferiu aí o pronunciamento de Luiz Roberto Barroso. Inclusive, ele, a partir desta quarta-feira já se iniciam muitas das discussões, as pautas que já vão começar a ser discutidas, então, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Entre elas está justamente a validade da prova obtida ali por meio de revista íntima a visitantes que acabam indo ali em prisão, essa que é uma pauta, inclusive, muito polêmica. Tem também a anistia política que foi concedida em 2020 a cabos ali da aeronáutica que foram afastados pelo governo militar lá em 1964. Ao longo do ano também existem outras pautas também que vão ser discutidas pelos ministros do STF, como é o caso da chegada da denúncia da Procuradoria-Geral da República lá do inquérito da PF, onde indiciou ali Jair Bolsonaro e outras 39 pessoas por supostamente terem planejado um golpe de Estado. Outra pauta também será a regulamentação dos sites de apostas, muito chamadas ali de bet, muito conhecidas como bets. Também a ampliação da responsabilidade das redes sociais por algo que os usuários acabam por postar. Isso, inclusive, tem repercutido principalmente pelas Big Techs. É muito comum você ver algumas declarações ali de Facebook, de Instagram, enfim, de diversas empresas de tecnologia acerca desse assunto. E também outro tema muito importante que vai ser discutido pelo STF esse ano é a existência ou não do vínculo trabalhista de motoristas de aplicativo, algo que já vem sendo tratado desde o ano passado. Nos discursos e entrevistas, né, quando eleitos os presidentes da Câmara também acabaram fazendo, né, alguns discursos relacionados ao STF. Lá inicialmente, né, eu até tinha citado na última vez que eu entrei,
que o ministro Luiz Roberto Barroso tinha dito sobre a questão justamente dos recados, os possíveis recados que tanto Câmara quanto o Senado haviam dado durante essas coletivas, né? Então, ambos acabaram, os presidentes da Câmara e do Senado, acabaram por enfatizar a defesa da independência do Legislativo, a importância da harmonia entre os poderes e também a obrigatoriedade do pagamento das emendas parlamentares. Esse tema, inclusive, é um tema que tem chamado a atenção desde o final do ano passado, principalmente com o bloqueio de boa parte das emendas pelo Flávio Dino, né, o ministro do STF, Flávio Dino, que acabou por bloquear aí muitas dessas emendas. As chamadas emendas impositivas, elas foram aprovadas lá no ano do governo Dilma, lá no governo Dilma em 2016, e tornou obrigatória, inclusive, a liberação de verbas destinadas pelos congressistas lá no orçamento. As emendas, como eu disse agora há pouco, elas estão suspensas justamente por ordem, né, de Flávio Dino do Supremo, que disse que, inclusive, segundo Flávio Dino, o motivo dele ter parado, né, a liberação dessas emendas seria justamente a falta de transparência da destinação desses valores. E aí, dessa forma, né, com esses discursos que tanto Alcolumbre, bem como também Hugo Motta, falaram ali durante a sua eleição, mostra pra gente que o Congresso deve tentar manter ali o controle justamente sobre esses recursos e deve, inclusive, fazer algum tipo de pressão ao governo federal para que o governo federal tente ali, quem sabe, fazer esses repasses, né, para que esses repasses ainda sejam garantidos. Jaqueto, volto com você. Obrigado, Bruno, pelas informações. Tenha uma boa noite. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, chegaram a um acordo para suspender as tarifas de 25% sobre os produtos por um mês. Mas o presidente americano não descarta impor tarifas aos produtos importados da União Europeia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia anunciado no sábado tarifas de 25% para todas as exportações do México e do Canadá, seus parceiros no Tratado de Livre Comércio, acusando ambos os países de permitir o fluxo de imigrantes irregulares e drogas para o território americano. Os Estados Unidos são o principal destino das exportações mexicanas e canadenses que foram beneficiadas pelo Tratado de Livre Comércio da América do Norte. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, afirmou nesta segunda-feira que os Estados Unidos decidiram suspender por um mês as tarifas anunciadas para o país. No domingo, a presidente mexicana alertou que a taxação de 25% vai ter efeitos para os dois países, mas vai ser muito grave para a economia dos Estados Unidos por elevar os custos de todos os produtos exportados do México. Ela afirmou que conversou com o presidente americano Donald Trump pelo telefone e que falaram sobre uma série de temas. A decisão foi confirmada por Donald Trump na rede social do bilionário. O magnata aproveitou o anúncio para acrescentar que a presidente do México enviará 10 mil militares para reforçar a fronteira entre os dois países para evitar o tráfico de drogas do México aos Estados Unidos, especialmente o fentanil. Trump ainda destacou que os Estados Unidos, por sua vez, se comprometeram a trabalhar para evitar o tráfico de armas de alto poder para o México. Eu sempre disse a ele que queríamos que ele suspendesse as tarifas desde o primeiro momento. Então, neste caso, chegamos a esse acordo. Mas também expliquei a ele a gravidade da quantidade de armas de alta potência que entram no México a partir dos Estados Unidos. O governo americano também revelou que vai impor tarifas aos produtos importados da União Europeia. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, respondeu que o país prepara uma resposta imediata caso a ameaça se concretize. Se o presidente decidir implementar quaisquer tarifas contra o Canadá, estamos prontos com uma resposta. Uma resposta imediata, proposital e enérgica, mas razoável. O presidente Donald Trump também estava ameaçando um imposto adicional de 10% sobre produtos chineses no mesmo dia, da mesma forma que sobre a droga.
Embora Trump não tenha especificado as ferramentas que utilizaria, os analistas sugeriram que ele poderia recorrer a poderes econômicos de emergência que permitem ao presidente regular as importações durante uma emergência nacional. Mas isso pode ser prejudicado por ações judiciais. O empresário Elon Musk, conselheiro próximo do presidente Donald Trump, disse que a gigante agência humanitária USAID irá fechar. Ele classificou a agência como organização criminosa. O bilionário Elon Musk, líder do Departamento de Eficiência Governamental do governo Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que quer fechar a USAID, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. O órgão público é responsável por cerca de 40% da ajuda humanitária do mundo. A declaração de Musk foi feita por meio de uma transmissão de áudio no X, antigo Twitter, propriedade de Musk. A USAID é uma entidade do governo dos Estados Unidos fundada em 1961 durante a Guerra Fria, período de tensão geopolítica entre o país norte-americano e a União Soviética. Ao longo das últimas décadas, a agência ficou encarregada de distribuir a maior parte da ajuda externa dos Estados Unidos, seguindo as políticas do Departamento de Estado do país, equivalente ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O bilionário Elon Musk afirmou também que cortará uma série de subsídios do governo após o Departamento de Eficiência Governamental ter obtido acesso aos sistemas internos de pagamento de recursos do Tesouro dos Estados Unidos. Os colaboradores de Elon Musk assumiram o controle do sistema de pagamentos do Tesouro dos Estados Unidos, responsável por distribuir trilhões de dólares em fundos federais. O sistema de pagamento do Tesouro americano gerencia o fluxo de fundos federais, incluindo 6 trilhões de dólares, o equivalente a 35 trilhões de reais por ano, para o Fundo de Pensão Público, o Programa de Seguro de Saúde Medicare, os salários federais e outros gastos essenciais. O acesso do bilionário levantou preocupações sobre o que ele fará com essas informações. O presidente Donald Trump elogiou o bilionário e disse que Elon Musk não poderá tomar decisões por conta própria. Musk não pode e não fará nada sem a nossa aprovação, afirmou Donald Trump. A decisão de Trump sobre as tarifas para os produtos do Canadá e do México mexeu com o mercado financeiro. No Brasil, a reação foi boa para o dólar. A queda de 0,38% foi a 11ª segunda na cotação da moeda americana, que terminou o dia valendo R$ 5,81. E a Bolsa de Valores de São Paulo sofreu uma ligeira queda, aos 125.970 pontos. E pelo terceiro mês seguido, a bandeira tarifária das contas de luz dos brasileiros será verde. Significa que não haverá cobrança de qualquer adicional na fatura. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a medida é possível devido às chuvas intensas dos últimos meses, com aumento do nível dos reservatórios. Mesmo assim, a ANEEL pede que os consumidores sejam conscientes e evitem desperdícios para garantir a manutenção do sistema sustentável. A partir de hoje, é possível realizar pagamentos de boletos via Pix. Segundo o Banco Central, a modalidade vai modernizar as operações que serão debitadas no mesmo dia. A medida, anunciada em dezembro, ganhou o apelido de BoliPix. A resolução regulamenta o modelo de pagamento, já usado de forma experimental por algumas instituições. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, mesmo aos finais de semana, as operações serão debitadas no mesmo dia. Outra novidade é o boleto dinâmico, criado especialmente para pagamentos de dívidas entre empresas. Esse novo tipo de boleto será vinculado a um título financeiro e garantirá que o dinheiro pago vá diretamente para o credor. Isso aumenta a segurança e eficiência nas negociações financeiras, segundo o Banco Central. Ainda serão definidos os tipos de ativos financeiros que poderão entrar no escopo do boleto dinâmico. Neste primeiro momento, a novidade se estende apenas a duplicatas escriturais e recebíveis imobiliários. O Banco Central destacou a necessidade dos usuários redobrarem a atenção para não cair em golpes ou fraudes. E veja a seguir, primeiro-ministro de Israel chega aos Estados Unidos para discutir limpeza étnica na faixa de Gaza. E criminosos descobriram que roubar carro dá mais lucro do que assaltar pessoas no Rio de Janeiro.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desembarca em Washington nesta segunda-feira para participar de conversas sobre negociações de uma segunda fase de cessar-fogo com o Hamas. O Irã e a limpeza étnica de Gaza também estarão na pauta do premier e do presidente americano. Ainda em Tel Aviv, Benjamin Netanyahu disse à imprensa que discutiria a vitória de Israel sobre o grupo terrorista Hamas, a contenção do Irã e a libertação de todos os reféns quando se encontrar com o presidente Donald Trump na terça-feira. Será o primeiro encontro do republicano com um líder estrangeiro, desde que retornou à Casa Branca, uma honraria que Netanyahu chamou de revelação. O gabinete do primeiro-ministro israelense disse que ele começaria as discussões com o enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, nesta segunda-feira sobre os termos para a segunda fase da trégua em Gaza. A próxima etapa deve cobrir a libertação dos prisioneiros restantes e incluir discussões sobre um fim mais permanente para a guerra. As negociações acontecem em um momento em que há uma preocupação ampla sobre um plano mencionado por Trump, sobre limpar Gaza e retirar os palestinos do enclave. O Catar, que mediou conjuntamente o cessar-fogo com os Estados Unidos e o Egito, ressaltou a importância de permitir que os palestinos retornem para suas casas e terras. Egito e Jordânia também negaram estar disponíveis para receber deslocados. O Irã entrou na discussão nesta segunda-feira com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Teherã, Esmail Baqai, alertando que realocar os moradores de Gaza seria equivalente a uma limpeza étnica. Israel anunciou no domingo ter matado pelo menos 50 militantes palestinos e deteve mais de 100 indivíduos procurados durante sua operação em andamento na Cisjordânia. A ofensiva começou no dia 21 de janeiro, com o exército israelense dizendo que tinha como objetivo erradicar grupos armados palestinos da área de Jenin, que há muito tempo é um foco de militância. No domingo, a agência de notícias oficial palestina Wafa disse que as forças israelenses detonaram simultaneamente cerca de 20 prédios na parte oriental do campo de refugiados de Jenin, acrescentando que as explosões foram ouvidas em toda a cidade de Jenin e partes das cidades vizinhas. Tropas israelenses ou colonos mataram pelo menos 883 palestinos na Cisjordânia desde o início da guerra, de acordo com o Ministério da Saúde palestino. Pelo menos 30 israelenses foram mortos em ataques palestinos ou durante ataques militares israelenses no território no mesmo período, de acordo com números oficiais israelenses. E apenas uma correção, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, não desembarca hoje nos Estados Unidos. Ele já está em Washington para o encontro com o presidente americano Donald Trump e a reunião será nesta terça-feira. O roubo de veículos está se transformando em um negócio mais lucrativo do que o assalto de pessoas no Rio de Janeiro. As facções criminosas enfrentam menos resistências para levar milhões de reais para casa. Em alguns casos, não é preciso nem apontar o revólver para ninguém. O roubo de veículos tem se tornado a maior preocupação de quem habita em território fluminense. No ano passado, o estado do Rio de Janeiro registrou uma média de 84 carros roubados por dia, um aumento de quase 40% se comparado a 2023. Com essa média, o roubo de veículos superou os que acontecem a pedestres pela primeira vez desde 2004. Para a Polícia Civil, o aumento desses casos tem relação direta com a expansão do domínio das organizações criminosas em território fluminense. De acordo com o órgão, cerca de 80% dos roubos de carros são praticados por integrantes de facções do tráfico. A área da Baixada Fluminense foi a que apresentou os piores índices. Em Belfor Roxo, só no ano de 2024 foram comunicados quase 1.900 episódios. Apesar do esforço dos órgãos de segurança pública para impedir esse tipo de crime, o roubo de veículos tem se tornado extremamente lucrativo para os criminosos. Uma investigação da Polícia Civil revelou que nos últimos anos, só o Comando Vermelho movimentou cerca de 20 milhões de reais em roubos de veículos e cargas.
drogas. As estratégias usadas por criminosos para obter esse lucro são diversas. Eles vão de venda direta do carro ao desmonte para a comercialização de peças, passando pelo escambo por drogas. Além de traficantes, a Polícia Civil também investiga a participação de cooperativas no planejamento e execução desses roubos. A Polícia Federal prendeu o maior traficante de cocaína do Brasil. Ele estava foragido desde 2022 e realizava procedimentos estéticos para mudar a sua aparência e dificultar sua localização. Lindomar Regis Furtado foi localizado em uma mansão dentro de um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Lindomar era procurado desde que a Polícia Federal deflagrou a Operação Turf, em fevereiro de 2022. O traficante era um dos alvos da operação da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai. Ele morava em uma mansão no Paraguai e estava com a esposa. Em 50 segundos, os dois conseguiram fugir da polícia, porque viram os agentes chegando através das câmeras de segurança. A ação da polícia tinha como objetivo desarticular uma organização criminosa que adquiria drogas em países como Bolívia, Peru e Colômbia para vender em vários países. Em agosto do ano passado, a esposa decidiu se entregar. Ela, que não teve a identidade revelada, responde a processo em liberdade provisória, sendo monitorada por tornozeleira eletrônica. Já Lindomar continuava foragido, mas não escapou de agentes da Delegacia de Repressão a Drogas. O suspeito usava um nome falso e constantemente realizava procedimentos estéticos para mudar de aparência e dificultar sua localização. O traficante foi denunciado pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa, contrabando e lavagem de dinheiro. Apenas 1% do azeite que chega à mesa do brasileiro é produzido aqui. O resto vem de fora. Com tanto espaço, a situação começou a mudar. Ainda mais quando o tema da cultura sustentável entra na conversa de quem planta as oliveiras. O azeite de oliva sempre foi considerado um produto de alto padrão e na antiguidade era considerado ouro líquido por sua raridade e valor comercial. Nos dias atuais, o produto mantém o seu alto valor e é considerado um alimento saudável, sendo uma das estrelas da dieta mediterrânea. Hoje, os países europeus são os maiores produtores do produto no mundo, com cerca de 67% do azeite consumido no planeta, como indicam dados da Comissão Europeia para a Agricultura e Desenvolvimento Rural. A produção brasileira ainda não chegou à maioridade. A primeira extração de azeite extra virgem aconteceu há 17 anos no campo experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, em Maria da Fé, Minas Gerais. A partir daí, houve um crescimento no número de interessados na olivicultura, em especial nas regiões sul e sudeste do país. Para se ter uma ideia, os principais estados produtores são Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, com cerca de 520 produtores. Apesar de jovem, a olivicultura nacional não fica atrás da do velho mundo quando se trata de sustentabilidade. Em determinados aspectos, a produção brasileira fica até à frente. O país conta com produtores com certificações e selos internacionais, que comprovam que as práticas dos produtores brasileiros estão entre as melhores do mundo, inclusive com menos consumo de carbono do que os europeus. Entre os olivicultores brasileiros, há divergência de opiniões sobre os selos ambientais. Esse tipo de produção não alcança o varejo. O destino costuma ser o mercado corporativo. Algumas empresas compram o produto para presentear os clientes, aliando suas marcas a produtos comprovadamente sustentáveis. Nesse mesmo universo, há produtores que optam em desenvolver azeites com foco em premiações internacionais, que atraem o consumidor final de forma eficiente e lucrativa. Autor do Guia de Azeites do Brasil, Sandro Marques, realizou uma pesquisa junto a olivicultores entre outubro e novembro de 2024 e concluiu que a maioria concorda que o nicho preocupado com selos ambientais ainda é restrito, uma vez que os prêmios repercutem diretamente sobre as vendas. Marques enviou um questionário sobre práticas sustentáveis a 210 produtores e apenas 48 responderam. Segundo ele, todos os produtores declararam ser sustentáveis, mas não tem como comprovar.
E não há investimento sobre essas práticas. Marques apresentou os resultados na Grécia no 6º Simpósio Internacional sobre Azeite e Saúde, realizado pela Universidade de Yale. O levantamento mostrou que até mesmo a certificação orgânica é uma exceção entre os olivicultores brasileiros, com apenas 3 marcas. A alta incidência de fungos, o preço dos insumos certificados e a falta de pesquisas direcionadas para a olivicultura orgânica impedem que mais produtores adotem o manejo orgânico. E veja a seguir, o resultado de uma pesquisa surpreende ao revelar se é o homem ou a mulher quem fala mais no dia a dia. E o craque Neymar chega de helicóptero para o primeiro treino na volta ao time do Santos. A utilização do telefone celular na sala de aula está entrando em uma nova etapa. Em algumas escolas públicas, as aulas já começaram, mas a maioria deu a largada aos estudos nesta segunda-feira, com a proibição e até punições para quem não deixar o aparelho fora da sala. No dia 31 de janeiro de 2025, o Ministério da Educação realizou um evento virtual para orientar as escolas na proibição do uso de celulares durante aulas e intervalos. Esse veto foi formalizado após o presidente Lula sancionar uma lei que se estende a toda a educação básica, pública e particular. A lei se justifica pelos principais problemas nas salas de aula: distração dos alunos, falta de interação social, problemas de saúde mental e impacto negativo no aprendizado. No Brasil, 80% dos estudantes relataram distrações durante as aulas. Essa porcentagem está acima da média quando comparada à de outros países. Cada unidade escolar terá a possibilidade de definir punições para quem desobedecer a regra. Algumas escolas de ensino do Estado do Espírito Santo informaram que vão advertir formalmente e até suspender alunos infratores. É o caso de Vila Velha, onde alunos podem ser suspensos até 3 dias. A Secretaria Estadual de Educação possui desde 2016 uma portaria que condiciona o uso de aparelhos às atividades didáticas, ou seja, apenas quando orientadas pelo professor. A lei permite também que o celular seja utilizado em situações excepcionais, como emergências e necessidades de saúde. O ministro Camilo Santana explicou que detalhes operacionais, como o local de armazenamento dos celulares, dependerão da estrutura e da decisão de cada escola. Em parceria com o Ministério de Educação, a SEDU vai atualizar as normativas e fornecerá orientações às instituições. As unidades terão autonomia para decidir, junto às famílias e aos estudantes, como organizar o armazenamento e o controle do uso dos celulares. Para apoiar a adaptação, o programa Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar estarão disponíveis para oferecer suporte psicossocial às comunidades escolares. A torcida do Santos está ansiosa. O novo camisa 10 já treinou hoje. Se tudo der certo, Neymar poderá estrear depois de amanhã em sua volta ao time onde ele foi revelado. Nesta segunda-feira, Neymar Júnior fez seu primeiro treino no Santos com os novos colegas de equipe. O craque chegou com estilo. Pouso de helicóptero no CT Rei Pelé e poucos minutos depois já estava dentro de campo com a bola no pé. Se não houver nenhum problema nos próximos dias, tudo indica que Neymar vai estrear já na quarta-feira, na Vila Belmiro, quando o Santos recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. A última partida do novo camisa 10 santista foi em novembro de 2024, ainda pelo Al Hilal, quando atuou por cerca de 30 minutos. Neymar vem de uma sequência de poucos jogos devido ao rompimento do ligamento cruzado do joelho, lesão que o tirou dos campos por mais de um ano. Em seu retorno, ainda quando atuava pelo Al Hilal, o jogador teve nova lesão, dessa vez na coxa, que o afastou por mais algumas semanas. Após 1 ano e 5 meses no clube árabe, Neymar somou apenas 7 jogos. Apesar de não estar jogando em alto nível, as expectativas do torcedor santista em Neymar não poderiam ser maiores. E o craque quer mostrar que voltou ao Brasil para fazer história mais uma vez. O índice de reciclagem de resíduos sólidos no Brasil atingiu 8% no ano passado, segundo um estudo da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente.
O indicador é baixo se comparado aos mais de 55% de reciclagem nos países da Europa Ocidental. Esse número pode ser muito maior nos próximos anos, se depender do exército de milhares de catadores que atua no país e de iniciativas que ajudam a criar o hábito da reciclagem aos poucos. Casos como a startup brasileira que promove o descarte adequado de lixo reciclável podem fazer a diferença. Criada em 2015, a empresa oferece uma espécie de cashback a quem leva a seus postos de coleta, batizados de Casa Soma, materiais que iriam para o lixo. Por meio de um aplicativo, as pessoas conseguem saber no local quanto a sua contribuição representou em termos ecológicos e quanto acumulou de pontos. O resultado da ação pode ser trocado por descontos no comércio e em serviços oferecidos por parceiros da Soma nas localidades onde atua, a depender da pontuação obtida, conforme a quantidade e tipo de material. Desde o lançamento do projeto, já foram recolhidos pela startup mais de 5.000 toneladas de materiais, entre plásticos, vidros, alumínio, papel e papelão. Segundo a empresa, esse volume contribuiu para evitar a liberação de mais de 4.700 toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, além de promover a economia de água e de eletricidade para cerca de 600.000 pessoas por dia. Hoje, aproximadamente 50.000 pessoas estão cadastradas no aplicativo para levar materiais a 18 casas, Soma nas cidades de Salvador e Camaçari, na Bahia, e em Curitiba e Campo Largo, no Paraná, montadas em contêineres de 6 a 12 metros quadrados. As estruturas têm um espaço de recepção e outro destinado ao armazenamento de materiais coletados. Segundo a fundadora da Soma, Cláudia Pires, todo o material recolhido é doado a cooperativas de catadores parceiras, cujo retorno da venda do material financia suas respectivas gestões e ainda garante renda às famílias cooperadas. Segundo a entidade, nos últimos 10 anos, a reciclagem de latas de alumínio evitou a emissão de 18 milhões de toneladas de gases do efeito estufa. Além de contribuir para a natureza, 800.000 famílias de catadores são beneficiadas com a reciclagem desse material no Brasil. Esse trabalho de formiguinha se soma a ações de grandes recicladoras que processam milhares de toneladas de resíduos. Segundo o Anuário da Reciclagem de 2023, do Instituto Pragma, 1.774.000 toneladas de materiais foram coletados e destinados à reciclagem por entidades de catadores em 2022. O volume representou redução de 876.300 toneladas de emissão de CO2 para a atmosfera. Por não terem sido descartados no meio ambiente, os materiais transformam-se em matéria-prima secundária que realimenta o ciclo dos produtos na cadeia de produção do aço, do alumínio, do plástico, do vidro, do papel e do papelão, entre outros materiais. Agora um convite para você que nos assiste. Pense em um assunto ou curiosidade. Muito provavelmente esse tema já foi objeto de estudo. Agora você pode se surpreender com uma pesquisa científica sobre se é o homem ou a mulher quem fala mais, o mais tagarela. Em um artigo publicado no Journal of Personality and Social Psychology, as mulheres são amplamente consideradas mais falantes do que os homens. Para os especialistas, medir esses padrões era importante para investigar esse estereótipo que frequentemente carrega conotações negativas. No total geral, os homens falaram em média 11.950 palavras por dia. Já as mulheres superaram esse número com uma média de 13.349 palavras por dia. Mas a diferença foi considerada pequena, 1.073 palavras em média. Para o estudo, os pesquisadores reuniram 2.197 participantes que usaram um dispositivo que registrava pequenos trechos de som ao longo de suas horas de vigília. Foram coletadas mais de 600.000 gravações, que depois foram transcritas e tiveram suas palavras contadas. Os pesquisadores descobriram que havia grandes diferenças individuais na eloquência dos falantes, o que adiciona uma incerteza estatística aos resultados. O participante menos falante proferiu menos de 100 palavras por dia, enquanto o mais falante disse impressionantes 120.000 palavras. Segundo os cientistas, não há diferenças significativas o suficiente para afirmar se a distinção observada entre os sexos é significativa ou confiável. De acordo com um estudo de 2007, homens e mulheres não diferem significativamente no uso diário de palavras, falando cerca de 16.000 palavras por dia cada um. Na época, foram levantadas dúvidas sobre o trabalho, já que a amostra foi considerada pequena e era composta apenas por estudantes universitários. O estudo publicado agora oferece uma imagem mais clara,
Mas os pesquisadores sugerem que podem ser necessárias investigações complementares sobre diferenças baseadas no sexo. A noção de que mulheres e homens diferem em seu orçamento lexical diário existe há muito tempo sem ser amplamente testada empiricamente e se tornou um elemento recorrente nos argumentos sobre diferenças de gênero, destacaram. Um dos especialistas responsáveis por sustentar a teoria das mulheres mais falantes foi a neuropsiquiatra e clínica americana Loan Brisdine, que publicou há quase 2 décadas o livro The Female Brain, o cérebro feminino em tradução livre. Na obra, a autora defende que os cérebros masculino e feminino têm distinções que explicariam o fato de as mulheres falarem mais. Segundo a especialista, elas dedicam mais células cerebrais à fala do que os homens. Isso seria causado pela presença maior do hormônio sexual testosterona no corpo masculino, que afetaria o cérebro. O livro de Brizendine também tinha números que expressariam essa diferença. 20.000 palavras por dia para as mulheres e 7.000 para os homens. Mas dados foram mais tarde contestados por não terem fonte confiável. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.